Salve, fiel torcida, eu sou o João, você tá no Traz Orgulho. Bora falar do majestoso de ontem, vitória do Coringão pra cima das Tricas, 3-2. Tô meio zoado ainda, tô com a voz meio rouca, eu tava no jogo. E bora comentar algumas coisinhas dessa partida aí. A escalação inicial do Corinthians foi com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, Raniel Carrilho, Lingard, Garro, Bidon e o Yuri Alberto. Esses foram os 11 titulares do jogo de ontem. Entraram no jogo ainda Pedro Raul, no lugar do Yuri, Zacaria Labiade, no lugar do Garro, e o Dieguinho, no lugar do Carrilho, né? O jogo de ontem era muito, muito importante. O Coringão precisava bastante desse resultado. A gente entrou na última rodada ali, né? Agora contra o São Paulo no Z4. O Corinthians tinha só 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente deu o azar dos times que estavam acima, que estavam com 17, conseguirem pelo menos empatar. Então, o Corinthians basicamente não saiu do lugar na tabela, saiu uma posição. O Grêmio perdeu para o Flamengo, então entrou no Z4. O Corinthians, com a vitória, saiu. Mas o Santos conseguiu vencer, o Santos tinha 15 pontos também. O Inter tinha 17, empatou. O Atlético Mineiro tinha 17, empatou. O Botafogo tinha 17, empatou com o próprio Atlético Mineiro. O Cruzeiro tinha 16 e venceu. Era muito importante a vitória do Corinthians, senão o Corinthians ia ficar ali 2, 3 pontos na zona de rebaixamento atrás do cara que estava fora, né? Atrás do time que estaria fora. Mas essa vitória foi importantíssima, cara. O São Paulo no campeonato não vive um bom momento, né? Agora com a derrota pro Corinthians nos últimos 5 jogos eles perderam 3, mas ainda assim é um time que está em quarto lugar. É um time que vinha tendo bons resultados ali, começou muito bem com o Crespo, aí depois teve a troca pro Roger Machado, que a torcida dos caras odiou a troca. E o Coringão tava precisando desses resultados no Brasileiro, né? A gente vinha de derrota aí na última rodada. Tínhamos perdido ali pro Mirassol 2-1, aquele jogo meio polêmico, do Candançan apitando. Mas a gente vinha tendo bons resultados ali na Libertadores, né? 4 jogos na Libertadores, o Coringão tinha 3 vitórias e um empate, não perdeu nenhum ainda. Mas eu até comentei aqui no pós-jogo contra o Independente Santa Fé, que o Coringão tinha que virar as atenções pro Brasileiro, né? Tinha que tomar as atenções ali no campeonato, porque o Brasileiro não dá pra você simplesmente deixar de qualquer jeito e aí depois, quando você, sei lá, cair nas Copas, você fala, opa, vamos voltar agora pra jogar o Brasileiro. Não dá. O Brasileiro é difícil pra cacete, todos os times pontuam, os times de baixo tiram a ponta do time de cima, então é uma loucura. Mas ontem o Coringão conseguiu essa vitória, deu essa tranquilizada no campeonato, mas nem tanto ainda, né? Conseguiu encostar em todo mundo. Assim, a tabela, ela tá bem maluca, né? Que se você olhar o Grêmio até o 7º colocado, que é o Bragantino, a diferença são 3 pontos. Entendeu? Então, eu vi o jogo no estádio, então eu não tive muita noção ali de tempo, do que estava acontecendo, eu não parei para prestar atenção nisso, tava preocupado em torcer e cantar, né? Mas no panorama geral, antes de falar de um lance ou outro específico, acho que o Corinthians conseguiu controlar muito bem o jogo. Muito bem. Para mim, o São Paulo não teve a mínima chance de vencer o jogo. Teve a chance de empatar e tudo, mas o São Paulo não criou chance para vencer o jogo em momento nenhum. O Corinthians já tinha chegado inicialmente com o Lingard, né? Ele finaliza, tem um cruzamento da direita para a esquerda, atravessa a área inteira, ninguém finaliza, chega no Lingard, ele bate, o Rafael defende. Aí tem uma chegada do São Paulo, que é uma defesaça do Hugo, e foi isso que o São Paulo fez. Fez o Hugo trabalhar basicamente até o segundo tempo. A defesa do Corinthians conseguiu ser bem sólida, o Corinthians manteve muito a bola, conseguiu rodar muito o jogo, saindo curto, sem muito chutão. Saía da pressão do São Paulo, já lançava a bola pro Yuri. O Yuri recebeu alguns lançamentos ali. Aí teve uma jogada foi antes ou foi depois? Acho que foi depois do gol, porque o gol foi no início, né? Acho que o gol foi com 20 minutos. Até conferir aqui pra ter certeza. Com 17 minutos o gol do Ranieri. Um golzinho de bola parada. O Corinthians vem trabalhando muito bem essa bola parada com o Diniz. Já tinha feito 2 gols contra o Santa Fé de bola parada, fez um gol de bola parada hoje, então a bola parada vem se tornando forte, tanto na defesa quanto no ataque, porque o Corinthians não sofreu com os cruzamentos, com escanteio, com falta cruzada na área dos caras, a gente não sofreu nada, então a bola parada do Corinthians está muito boa nesse sentido. São Paulo tentou reclamar ali de falta no Luciano, não foi porra nenhuma, o jogo seguiu, 1-0 pra gente, gol do Ranieri. E o Corinthians continua em cima do São Paulo ali, buscando, finalizando. E aí tem uma jogadaça do Corinthians pelo lado esquerdo do ataque. A bola chega pro Garro, ele de primeira acha o Yuri maravilhoso. O Yuri consegue finalizar bem, tentando tirar do Rafael, mas o Rafael consegue esticar a perna, faz a defesa. Então, uma boa chance do Corinthians também. E aí fica meio que nessa, o Corinthians cria ali mais algumas outras chances, leva um ou outro perigo, acho que não tem mais nenhuma defesa do Rafael, tem aquele lance, é uma jogadaça do Corinthians também. Você vê como o Corinthians construiu jogadas, não foi achando jogadas assim como o São Paulo, por exemplo.
O Corinthians realmente construiu as jogadas, trabalhou para construir, para fazer os gols. Então tabelou, teve aquela jogada, tabelou, era Bidon, Garro, acho que o Linger também. E aí o Bidon dá uma cavada pro Yuri, o Yuri vira uma bicicleta, só que ele não consegue botar força, não consegue botar direção. Vai em cima do Rafael, mas uma jogadaça trabalhada do Corinthians. É o que eu falo, os jogadores conseguem se conversar, eles sabem onde que cada um vai estar em campo. Tá começando a ganhar corpo o trabalho do Diniz, né? Mas aí vem o primeiro erro da era Diniz na famigerada saída de bola do Diniz, a saída curta, que foi o gol do São Paulo, o gol do Luciano, né? Num erro crasso do Ranieri. Acho que ele moscou, não sei se ele não viu o Bobadilha chegando, se ele achou que o Bobadilha não ia alcançar ele, realmente eu não sei o que aconteceu com o Ranieri ali. E eu nem vi o lance no estádio, né? Eu tava cantando ali tudo, não prestei atenção. Quando eu vi, o Hugo já tava saindo, os caras rolou a bola pro lado, lá encobriu ele e fez o gol. E aí, cara, só um ponto da arbitragem também, porque saiu o gol aos 41. Cara, é sério, a minha sensação foi que o jogo ficou parado por uns 15 minutos. Porra, o Daronco não seguiu o jogo, os caras foram comemorar, parece que provocaram, aí teve aquele bolinho de gente, aí o Daronco deu amarelo pra um pra outro, aí ficou esperando o VAR, aí o VAR acho que identificou quem que foi, deu amarelo pra outros dois, e foi isso, então saiu nesse lance. Bidu tomou amarelo, Caleri tomou amarelo, Gabriel Paulista tomou amarelo e o Sabino tomaram amarelo. 4 caras tomaram amarelo naquela confusão ali. E aí do nada vai pro VAR. Ele parado esperando, já na minha cabeça já tinha uns 15 minutos que ele tava parado, ele foi pro VAR. E no estádio ninguém tava entendendo porra nenhuma. Falou, cacete, deve ter sido alguém do Corinthians que fez merda, não é possível. É um parceiro meu que tava vendo o jogo lá comigo, ele conseguiu abrir o aplicativo rapidão e tava lá, que a revisão era no lance do Bobadilha. E aí a gente não viu o lance, só escutou a justificativa do Daronco, ele falar que o cara não encosta nas partes. Falei, tá, vamos ver, né? E aí, beleza, acabou o primeiro tempo, a gente meio broxado por conta do clima do jogo ter diminuído, por conta do tempo parado, né, mano? Muito tempo parado, a gente sem entender nada. Aí o cara fala que o gesto obsceno não encostou no saco, porra. Beleza, a gente deu aquela baixada, fomos pro intervalo. Aí a gente viu o lance. Cara, na primeira vez que eu vi o lance, eu falei, mano, nem foi nada, segue o jogo. Já tava meio puto, falar, porra, mano, segue o jogo, demora do cacete pra ver isso. Mas depois eu parei pra ver o replay mais próximo. Porra, mano, isso aqui ali não é um gesto obsceno, pelo amor de Deus, né? Ele não encostou no saco. Porra, se o cara faz o gol e aponta pro saco, isso não é um gesto obsceno? Ele não encostou, ele tá apontando. E aí? Qual que vai ser o critério? Entendeu? Então vamos ver nas próximas rodadas. Eu aposto que se fosse um jogador do Corinthians, acabava o futebol brasileiro, tá? Daronco ia expulsar, o cara ia tomar punição, o Corinthians ia ficar 10 jogos sem jogar em casa, ia ser uma loucura. Se é um jogador do Corinthians fazendo o que o Bobadilha fez, é uma loucura que ia acontecer. Tanto que o Corinthians é o time mais denunciado aí na STJD, com as 14 denúncias, e o segundo colocado é o Sport com, 4, pra você ter uma ideia. Mas aí volta pro segundo tempo, e logo no início, cara, não deu nem tempo do São Paulo tentar fazer a serinha deles, porque já tinha começado. No primeiro tempo, o São Paulo já tava caindo. Aí teve uma falta ali também no segundo tempo, o cara do São Paulo já caiu e ficou enrolando. Mas aí não deu nem tempo dos caras enrolar. O Mateuzinho já fez um golaço. O Carrilho deu a bola pra ele. Ele dá um corte pra dentro, o Ferreirinha vai pra merda. E aí ele traz de novo o pé direito e bate lá na bochicha da rede. Golaço, festa na arena. E aí, poucos minutos depois, uma jogadaça de novo do Corinthians, um passe lançado pro Garro. O Bidu, né, acha o Garro no espaço ali sozinho, ele carrega, e a gente, tipo, toca Garro. Ele carrega, ele olha, vê o Bidon chegando, rola pro Bidon. O Bidon só ajeita de canhota e coloca no cantinho do Rafael. 3-1 pro Coringão, testa em Itaquera de novo. E aí teve algumas mudanças no time dos caras e tal. Eu falando pro parceiro meu, o Diniz não mexe. Lembra que eu falei aqui no vídeo contra o Santa Fé, o Diniz demora pra mexer. Ele foi mexer aos 83, conhecido como 38 do segundo tempo. Depois ele mexeu aos 88, já aos 43 do segundo tempo. Então demora muito pra mexer o Diniz, demora muito. Mas ele mexeu, né? Aí a torcida começou olé, o nosso freguês voltou. E eu tava falei, caralho, rapaziada, calma, 30 e poucos do segundo tempo, já estamos nessa. Tava feliz da vida, mas tava meio em choque, né? De dar alguma merda. E aí quando ele faz as mudanças, Pedro Raul pelo Yuri e Zacaria no Garro, o Corinthians toma o gol logo em sequência. Eu também não vi o gol. Os meus parceiros que estavam vendo o jogo comigo também não viram o gol. Ainda mais por conta de uma coisa que eu queria só fazer uma ressalva aqui. O senhor Yuri Alberto, que não jogou porra nenhuma, saiu do estádio e a torcida no setor sul ali, ele tava passando na frente, começou a cantar Yuri. Eu não, porque eu não falo o nome do jogador. Começou a falar Yuri.
Cara, ele cagou pra torcida. Ah, mas eu tava puto. Foda-se, mano. Dá um joinha, aplaude, dá um joinha, pronto, mano. Só isso. Nem olhou pra torcida. Eu fiquei puto, fiquei olhando pra ele assim, puto de raiva. Eu falei, filha da puta, mano, não vai nem falar nada. Não vai agradecer e tal. Aí quando eu olhei de novo pro campo, os caras de São Paulo já estavam pegando a bola e levando pro meio. Eu nem vi. Aí o cara de São Paulo pegou a bola, levou pro meio, e meu parceiro tava pulando, comemorando. Eu falei, mano, você sabe que foi gol, né? Ele olhou assim, gol? Eu falei, olha lá o placar. E aí o placar mudou. Ele, puta que pariu. Tipo, quem tava no setor sul ali, acho que perdeu o gol também. Mas aí o gol contra do Mateuzinho, falha bizonha do Mateuzinho, mas beleza. Sei lá, era só ele dominar, dar uma de barriga pro Hugo, deixar a bola passar. Fez merda, mas tá bom. No final deu tudo certo, né? Deu tudo certo. O Corinthians não sofreu mais, teve uma finalização do São Paulo quando tava 3-1, que o Hugo pega embaixo, né, rasteiro do São Paulo. E aí no final do jogo, quando já tava 3-2, o cara do São Paulo chuta, o Hugo pega tranquilo ali também. E aí no segundo tempo eu não lembro de ter tantas chances assim do Corinthians tão perigosas. Teve uma finalização por cima, teve uma outra do Yuri de canhota que passou também. Mas o Corinthians, depois que tinha feito 3-1, tava mais tranquilo, tava tentando matar o jogo, não tava conseguindo. E aí toma um gol contra e fica aquela pressão de São Paulo, mas deu tudo certo, cara. Só pra gente finalizar falando mais ou menos aqui dos jogadores, na minha visão, o Galo foi o melhor em campo, assim, pra mim ele fez uma partida de recital. Então era domínio que ele matava a bola, achava passe de primeira, lançamento, passe curto, rápido, meteu 2 canetas lá seguida. Então pra mim o Galo foi o melhor em campo, sim, jogou muito. O Hugo não foi exigido, Mateuzinho também fez um grande jogo, apesar de ter feito gol contra, mas não só pelo gol, acho que ele fez um bom jogo ali também defensivamente. Ranieri acho que fez um bom jogo, foi bem ali defensivamente. Carrilho acho que jogou muito ofensivamente ali, conseguindo ajudar na construção. Bidon também, um parceiro meu falou que o Bidon tinha jogado pra cacete. Falei, cara, tanto assim? Depois eu vi várias pessoas falarem que o Bidon jogou pra cacete. Falei, então ele jogou mesmo e eu que não me toquei. Lingard, gostei de novo do jogo do Lingard, tô correndo pra caralho o Lingard, isso é muito da hora. Garro pra mim o melhor em campo e o Yuri. Jogo abaixo, teve uma finalização boa que o Rafael pegou, teve uma outra de esquerda. Mas é aquela do Yuri, né, cara? A bola vem pra ele fazer um pivô, ele erra. Ele tenta o passe de primeira, sai torto. Mas ele teve um bom passe ali que ele deu no meio das pernas do jogador de São Paulo numa jogada. Teve uma que ele deu pro Mateuzinho que eu achei que o Mateuzinho não ia chegar. O Mateuzinho saiu que nem um foguete, pegou, conseguiu driblar o cara, chutou travado. Então teve participações importantes aí também, Yuri. Então aqui só pra reiterar, né? Esse é um pecado esse gráfico do SofaScore. O Corinthians tá em verde, né? Mas beleza. O Corinthians teve muito mais momentos de ataque durante o jogo basicamente inteiro. São Paulo teve mais pra reta final do primeiro tempo ali, é verdade. O Corinthians já vencia o jogo. São Paulo conseguiu tentar alguma coisinha, mas assim, nada que levasse perigo, cara. De verdade mesmo, a gente no estádio não sentiu que o São Paulo ia empatar o jogo em momento nenhum no primeiro tempo. Momento nenhum. Pra nós o jogo tava tranquilo, era acabar o primeiro tempo, a gente ir pro segundo e voltar melhor. Mas o São Paulo até que teve umas boas chances ali no primeiro tempo. Pegando aqui o número no primeiro tempo de finalizações, o Corinthians finalizou 9, São Paulo 3. Como eu falei. Defesas do goleiro de São Paulo, 3. Uma do Hugo, que foi aquela defesaça de mão trocada. Então, assim, no primeiro tempo, o Corinthians foi superior ao São Paulo. E no segundo também. Não foi tão superior assim, mas foi. O São Paulo teve 4 finalizações no segundo tempo, o Corinthians 6. Mas o Corinthians não conseguiu finalizar tanto no gol, né? Mas ainda assim foi superior. E foi isso, rapaziada. Esse foi o meu papo aí, minha trocação de ideia, minha opinião sobre o jogo de ontem do Coringão. Agora a gente tem um jogo contra o Barra na quinta-feira. Tamo juntasso, obrigado aí pela companhia. Quiser deixar suas opiniões sobre o jogo nos comentários, quiser falar alguma coisa, tamo juntasso, dar seu ponto de vista. Valeu, quiser deixar o likezinho, se inscrever, tamo juntasso que vai ter sempre muito conteúdo de Corinthians aqui pra nós, pra gente trocar uma ideia, beleza? Valeu, rapaziada, tamo junto, vai Coringão.